Então, vamos lá, gente. O que há de comum entre Atenas e Jerusalém? Texto bíblico muito conhecido de vocês. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. E digo para vocês, queridos, que muitos cristãos ignoram essa admoestação apostólica. É interessante que esse trecho, gente, é uma lista de virtudes, né? Embora ele fale, acrescente a sua fé a virtude, praticamente todos os outros termos que vêm depois da palavra virtude são virtudes. Domínio próprio, perseverança, piedade, amor, são todas virtudes. Ele está dizendo que, ao começar pela fé, a vida cristã significa se empenhar, empenhe-se, coloque si mesmo com empenho em acrescentar na sua vida essa série de virtudes. Como que a gente vai navegar hoje aqui, tá bom? Coloquei o nosso itinerário de forma básica, e é o seguinte, então vou começar com uma rápida definição do que é virtude, definição abrangente, para vocês entenderem do que eu estou falando. Depois vou contextualizar isso, né, como que esse conceito de virtude surgiu no mundo antigo, lá, Amigos da Sabedoria. Depois vou ir para Aristóteles, que é o primeiro autor, como eu já disse, que deu uma conceitualização, uma definição própria do que é virtude, não só em termos generalistas, mas definiu, virtude é isso. Depois a gente vai rapidamente investigar como o cristianismo se relacionou com essa herança grega. E, gente, o ponto 5 que está grifado é porque ele é o ponto que vai dar boa parte da aula, tá? Então, embora sejam 6 pontos, os primeiros 4 eu vou navegar rapidamente, e a partir do ponto 5 que a gente vai desenvolver como a virtude foi recebida, desenvolvida e trabalhada ao longo da tradição cristã. E no final eu vou concluir com alguns pontos. Então vamos lá. Aqui são todas as épocas da história da igreja que eu vou mirar na nossa aula hoje. Bom, para vocês perceberem aí. Então vamos lá. Virtude de quem? Qual virtude? Gente, primeiro deixa eu dar algumas ideias gerais do que a gente quer dizer com virtude. Tá? Bom, quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado por NBA, por basquete, e sem dúvida o jogador que o jogador que eu mais gosto, que eu mais apreciei foi o Kobe Bryant. Por sinal, fiquei muito abalado com a morte dele no começo do ano, né? 2020, que ano terrível. Mas, gente, mesmo que você não seja um fã de basquete, tem algo nesses jogadores espetaculares, Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, se você quiser ir pro futebol, pensa aí no Messi, Pelé, etc. Tem algo que nos faz admirar e se encantar, né? Você fala, pô, por que eu fico assistindo um cara pegando uma bola e jogando uma cesta? O que me faz encantar tanto? Bom, um dos elementos importantes é a ideia de excelência. Excelência. Há algo nesses jogadores que eles apresentam na sua prática, seja basquete ou futebol ou qualquer outra área da vida humana, que eles fazem de modo excelente. E tem mais, porque a gente mira eles. Mesmo que eles tenham nascido com alguns talentos naturais, pode falar, o Kobe Bryant nasceu com 1,98 m, com agilidade, mas nós sabemos, por exemplo, que eles são pessoas de treinamento incansável. Kobe Bryant, por exemplo, era reconhecido entre os jogadores como o cara mais incansável, né? Ele chegava às 5 horas da manhã para treinar. Quando ele perdia um jogo, esgotado, ele voltava do vestiário, 11 da noite, ficava mais 1 e meia arremessando, a uma prática para se aperfeiçoar, que a gente fala, nossa, se eu tivesse 10% disso na minha vida, eu ia ser um profissional, um pai, uma mãe, um filho, um discípulo de Jesus, melhor. Então a gente fala, nossa, eu sou tantas vezes vencido pela preguiça, pela procrastinação, e a gente vê esses personagens desempenhando uma função com tanta excelência que nos atraem uma admiração. Pegando essa ideia de excelência numa área humana, o N.T. Wright define isso muito bem. Fala o seguinte: virtude é o que acontece quando alguém fez 1000 pequenas escolhas
que exigem esforço e concentração para fazer alguma coisa boa e certa, mas que não vem naturalmente. É difícil. E, na 11ª vez, quando realmente é importante, se pega fazendo o que é necessário automaticamente, como dizemos, ou seja, a virtude vira um tipo de segunda natureza. Não é fácil, você tem que fazer 1000 escolhas com esforço, mas de repente ela aparece. Pessoal, alguns dos livros mais importantes que eu usei para essa aula estão aí para vocês. Estão aqui na minha mão também. Se vocês quiserem tirar um print aí, tá bom? Tem muita coisa boa nesses livros, eu vou citá-los repetidas vezes ao longo das aulas. Uma notícia é que nem todos eles têm em português, tá bom? Então, talvez só o Eu Criei Agora, da Nietzsche Wright, aliás, do MacIntyre, Depois da Virtude, tem em português. Mas ficam aí, são livros excepcionais.